Oi, muito boa noite. Começa nesse instante pela TV Pantanal, canal 22, emissora do Grupo Gazeta de Comunicação, programa Opinião. Eis que já estamos numa segunda, 6 de fevereiro de 2023. Como vai? Vai bem? Opinião está no ar agora e vai até às 8h30, não é? Com o Luiz Cláudio, vereador por Cuiabá, pelo Partido Progressista. Luiz Cláudio que estava até agorinha ali na Secretaria de Governo da Prefeitura de Cuiabá. Está voltando para o Parlamento. Há uma conversa de bastidor, que está voltando para reforçar ali, não é, a tropa de elite do governo. O fato é que há a necessidade ali de uma musculatura mais firme do ponto de vista político, já que o embate não é fácil por conta disso. E também, né, porque ele foi eleito para ser vereador, não foi eleito para ser secretário de governo, certo? O Luiz Cláudio, então, vai estar conosco, já está aqui a postos, e vai estar conosco até às 8h. Ele pediu para sair um pouquinho mais cedo, né? Eu passei lá para a nossa comissão para analisar se isso é possível ou não, mas conforme for, a gente libera o Luiz Cláudio às 20h29, por aí. Mas enfim, o Lorenberg Alves, boa noite. Boa noite, Paulo Coelho, e um grande abraço, mas um grande abraço mesmo a todos os nossos telespectadores, a razão maior do nosso programa. É uma grande verdade, é você que se liga, tá chovendo, tá caindo um pé d'água aqui no bairro Alvorada, que você, rapaz do céu, aquilo que não choveu durante o dia, que estava muito quente realmente, está chovendo, pelo menos aqui nessas bandas aqui, caindo um pé d'água aqui, então vamos torcer para que não atinja as bases ribeirinhas ali, porque ali toda vez que chove é problema. A você que se liga no Opinião pela internet também, pelo www.gazetadigital.com.br e pela página no Facebook da TV Pantanal. Obrigado, muito obrigado pelo carinho da sua companhia. Vereador Luiz Cláudio, bom tê-lo aqui, obrigado por ter aceito meu convite. Outro dia eu praticamente impus, né? Encontrei com ele lá no corredor da prefeitura. E aí ele acho que ficou com medo, falou, vou lá, porque senão vai dar problema. Mas já faz tempo, já tem uns 15, 20 dias. Esse agora deu certo, obrigado por ter aceito o nosso convite. Eu já vou a queima-roupa perguntando o seguinte, o seu colega, que também está voltando lá para o parlamento, que é o glorioso Renivaldo, está com a ideia aí de propor uma CPI para, evidentemente, apurar aquela questão lá das ações, da intervenção, do pessoal da intervenção, nesse primeiro momento que foi feita a intervenção ali na saúde de Cuiabá. Queria saber já do senhor qual a sua posição sobre, não sobre a CPI propriamente, né, a proposta da CPI, mas assim, a intervenção que veio, houve realmente aqueles arroubos, aqueles abusos que foram apontados, enfim, e que momento cabuloso é esse que passa a gestão do prefeito Emanuel Pinheiro, justamente principalmente por conta da saúde. Boa noite. Boa noite, Paulo Coelho. Boa noite, professor Lorenberg Alves. É um prazer estar aqui no programa Opinião para a gente prestar conta aí para a sociedade. Um programa muito bem quisto aí no nosso querido Mato Grosso. Mas você já veio de prontidão, assim, com perguntas já quentes, né? Já, porque tem que ser quente o negócio. Está chovendo. Então, a primeira pergunta dentro da que você prolatou agora é a respeito da CPI que o Renivaldo Nascimento já disse antecipadamente que haveria um interesse do Legislativo em apurar os excessos cometidos pelo Gabinete da Intervenção. A verdade é que hoje, às 15 horas, nós já protocolamos essa CPI com 15 assinaturas e o proponente dessa CPI sou eu. Eu que propus, eu que elaborei o documento, eu que fiz toda uma coleta de dados, até por nomeação do prefeito através de um decreto junto aos servidores, às outras secretarias, e nós apuramos excessos cometidos pelo Gabinete de Intervenção. E está proposto na Câmara, já vai ser instalado, porque necessita de apenas 9 assinaturas, nós temos 15, então não há um juízo de admissibilidade do plenário, nada disso, apenas a resolução do presidente nomeando a comissão, que hora foi a propositura hoje à tarde. Então amanhã deve ser lido em plenário
consequentemente, na quarta-feira deve ser publicada a resolução da implantação oficial dessa CPI da intervenção. Pois é, só para efeito de informação propriamente, é somente, porque aqui consta informação da Caroline que a propositura é do Renivaldo em conjunto com você, com o vereador Luiz Cláudio, ou vice-versa, ou é só você? Não, a propositura é de um vereador, e colhe-se assinaturas daqueles que concordam. Nós conseguimos 15, inclusive do Renivaldo. O Renivaldo é um dos signatários. Signatário, sim. Exatamente. Certeza. O objetivo é um só, apurar a questão da intervenção, CPI da intervenção. E só para concluir, para você possa concluir a resposta, eu também perguntei, en passant, pelo menos, dá uma pincelada aí nessa questão desse momento que eu falei, tenso, cabuloso, né? Que passa a gestão municipal aí por conta da saúde pública. E assim, eu já vou antecipar uma coisa aqui, que já é uma pergunta opinativa. A gente tem, o nome do programa é opinião, se não puder opinar aqui também. A gente, enquanto jornalista, recebe, Luiz Cláudio, muitas reclamações. Se abrir aqui o WhatsApp para as pessoas, elas vão perguntar de demandas. Podem até não reclamar, mas vão falar de demandas lá onde eles estão, nos bairros, na ponta propriamente. Ora, falta ou medicamento, determinado tipo, ou médico, ou algum tipo de serviço, ou alguma coisa, ou outra. Então, assim, como é que está isso hoje aí? Você acha que, você estava, agora há pouco, estava lá na prefeitura, você acha que o Emanuel Pinheiro está preocupado com isso e vem coisa boa por aí? Sim, a gestão está muito preocupada com essa questão da saúde, porque realmente atinge todos, né? Mas a gente tem que fazer várias considerações, Paulo e professor Laurimary. Capital é o centro de atendimento das pessoas de todo o estado de Mato Grosso. Até uma coisa, certo ponto assim, curiosa. O cidadão de Chapada não nasce em Chapada, ele nasce em Cuiabá. Porque tudo aqui é concentrado. Mais de 60% da empresa cuiabana de saúde, que é a HMC São Benedito, são pessoas que vêm do interior do estado. É a famosa ambuloterapia. Põe na ambulância e manda para Cuiabá. Esse é um ponto também que a gente quer discutir, avaliando o gabinete de intervenção, a forma como que ele atuou durante os dias que ficou na Secretaria de Saúde. Também vamos trazer à baila da discussão, professor Lemberg, essas questões. Quanto que o Estado deve à Prefeitura de Cuiabá por esses atendimentos, por outros repasses legais, que inclusive agora o Tribunal de Justiça deu a decisão de 18 milhões, que eu digo aos senhores e para a sociedade que é apenas uma ponta do iceberg. Muitos outros processos tramitam em relação a esses repasses que faltam do Estado de Mato Grosso para o município de Cuiabá. Então, quando a gente fala em saúde, que realmente é deficitária, principalmente nos postos de saúde, falta médico, falta insumo e falta medicamento, é porque chegou no momento que a gente estava arrochado financeiramente e muitas dessas empresas que foram contratadas para fornecer, não forneceram o material, ou quando fornece o material some no meio do caminho. Isso tem que ser dito para a sociedade, e a gente tem que fazer essas apurações. Há médicos contratados que falham do seu expediente, entram com o atestado médico, e uma das proposituras na ação judicial, cujo desembargador Orlando concedeu a intervenção, foi a falta de concurso público. O concurso público foi realizado domingo passado. Quase 30 mil inscritos lá para a saúde. Então, nós estamos tentando amenizar o sofrimento das pessoas que estão na ponta. Mas esses dados importantes têm que ser trazidos à sociedade, e essa CPI que a gente propôs é para desnudar a questão da saúde em Cuiabá. É também para ver os excessos cometidos pelo gabinete de intervenção, os assédios morais que foram concedidos, armários foram arrombados, temos imagens disso, fotos de armários, de computadores sendo levados, até que o próprio desembargador Orlando nós tivemos que entrar pedindo os equipamentos de volta que eles levaram no dia que a ministra do STJ deu, suspendendo a liminar. Eles proibiram os servidores de ficarem na secretaria, alegando que não tinha internet.
para saquear a secretaria, levar todos os equipamentos para, segundo no próprio processo, para a Politec, fazer vamos dizer até um termo chulo aqui, um chupa-cabra em todas as informações que tinham lá e devolveram sob medida judicial e aí com os computadores tudo errado, todos estragados e com vírus. Isso a gente vai, no decorrer dessa comissão parlamentar de inquérito, nós vamos trazer essas informações verdadeiras, nada de fantasias, verdadeiras do que aconteceu durante o gabinete de intervenção. E propor, porque a CPI não é só a questão, a comissão parlamentar de inquérito tem um condão de apontar o dedo. Não é só apontar o dedo, nós temos que apontar soluções também. Soluções também. O concurso público está feito. Já já vamos chamar médicos, já já vamos chamar enfermeiros, já já vamos chamar técnicos e vamos suprir a necessidade dos postos que o cuiabano merece, uma saúde de qualidade. Pois é, e é grave isso que ele falou aqui, porque é roubo, houve roubo, não é? Segundo o que está sendo colocado aqui pelo Luiz Cláudio, porque se levaram de lá, apropriaram de forma indevida, não é? De equipamentos e tudo mais, retiraram sem autorização ou havia autorização para isso? O cara, quando tem o condão lá, a autorização da chamada intervenção, ele pode fazer isso? Pode fazer. Aí que tem... Aí, Paulo, eu gostaria de um parêntese. A decisão nomeia o interventor numa secretaria, com poderes de secretário, secretário de saúde. Primeiro para resolver, porque chega ao desembargador a notícia de que falta isso, falta aquilo, filas, tal, não sei o quê, e aí nós temos que... Mais um parênteses em cima do que eu estou falando. E as filas de cirurgia do Estado de Mato Grosso, que é mais de 1.000 pessoas que estão aí e não estão conseguindo fazer cirurgia, tem vários anos. Aí também vamos trazer a CPI isso aqui, vamos desnudar isso. Aí ele foi o interventor nomeado para ser o secretário. O outro secretário de gestão, o secretário de assistência social, tem o mesmo patamar de poder que o interventor, porque o interventor veio como secretário de saúde. Ele avançou sobre a Secretaria de Gestão, ele avançou sobre a Secretaria de Assistência Social, requisitando e determinando a requisição de servidores para o gabinete, como se o secretário tivesse obrigação de atendê-lo. Nós, secretários, quando eu fui, tinha a obrigação de atender o prefeito, não o outro secretário. O outro secretário, talvez, eu vou atender se houver disponibilidade da minha pasta para fazê-lo. E aí, esse limite que foi dado pela Justiça, ele foi extrapolado, ele foi ampliado. E nós vamos trabalhar em cima dessa ampliação de poderes que eles mesmos se auto-instituíram. Um dado importante, só para eu fechar meu raciocínio. O Gabinete de Intervenção editou um decreto dizendo, dos inúmeros decretos que ele fez, depois o prefeito, com a decisão do STJ, revogou todos, mas um desses decretos me chama muita atenção, porque eu tenho curso de Direito, então para mim é um absurdo do absurdo. Ele fez um decreto, Paulo e professor Lemberg, dando estabilidade aos servidores que trabalhassem para o Gabinete de Intervenção até o final da gestão do prefeito Emanuel Pinheiro, em 2024, sendo que a decisão, primeiro, não se dá estabilidade por decreto a ninguém. Segundo, a intervenção, na primeira decisão, foi por 180 dias. Ele extrapola os limites dos 180 dias ao conceder, para enganar as pessoas que queriam trabalhar aí, no gabinete de intervenção, dando estabilidade até 2024. Uhum. Rasga a Constituição, lei orgânica, tudo. Burenberg, por favor. Vereador, antes de mais nada, é registrar a nossa alegria. Mas a alegria mesmo de tê-lo aqui. Nosso programa ganha e ganha muito. O amigo telespectador está ganhando e ganhando muito com a presença do senhor. Muito obrigado. Eu vou aproveitar a primeira parte da resposta e da primeira pergunta que o Paulo fez a respeito da CPI. Algo que me chamou curioso é que entre os 15 que assinaram, não tem ninguém da oposição. Ora, a CPI é um instrumento da minoria. Cabe como uma luva dentro de um parlamento, num Estado democrático de direito. Mas isso me chama a atenção e eu fico curioso por conta disso. Por outro lado, há uma pergunta, vereador. O senhor sabe tanto quanto eu, até mais do que eu, que uma CPI
tem que ter um objeto muito definido. E aí a minha dúvida, qual é o objeto definido nessa CPI? Porque eu anotei das matérias que foram publicadas, veja, excessos, abusos. Mas o que é isso? Abusos, excesso, não define o objeto. Aí eu anotei alguns pontos. Avanço em outras secretarias. Mas que avanço é? Extrapolou limites. Que limites eram? Decretos ilegais, imorais, desvio de finalidades, assédio moral, abuso de autoridade, atos administrativos irregulares. Que mais? Irregulares, né? E depois vem a questão dos repasses não suficientes por parte do governo do estado de Mato Grosso. Olha, o leque é tão grande, vereador, e aí eu estou provocando o senhor para uma reflexão. Qual é o objeto da CPI? Mas eu posso fazer dentro dessa pergunta aí, mas podem ser mais de um desses itens aí, podem ser vários, não podem? Pode. Na verdade, esses itens fazem parte do corpo do documento, mas o objeto é justamente esse que eu disse aqui na resposta anterior. É para apurar esse limite extrapolado pelo gabinete de intervenção, que pode ser assédio, levar equipamentos à apropriação indébita, decretos ilegais, como esse que eu acabei de dizer aqui, totalmente ilegal, abuso de autoridade, armamento pesado nas dependências da secretaria, servidores tratados como verdadeiros bandidos, e isso tem no relato que vai ser colocado na CPI. Então, o objeto é justamente o que se extrapolou dentro do limite concedido pela decisão judicial. Ou seja, ele era um secretário de saúde até então, o senhor Hugo. Então, ele tinha que trabalhar dentro da Secretaria de Saúde. Vamos lá ver aqui qual que é o problema das UPAs, das policlínicas. Lá no co-interventor na empresa cuiabana, qual que é o problema aqui? Fechou-se UTI pediátrica durante o período da intervenção. Então, o que está acontecendo? Vamos trazer. Nós somos do Estado de Mato Grosso, porque a decisão é concedida do desembargador do Estado para intervir aqui. Então, Estado, precisamos daquele recurso que o Estado deve para Cuiabá, para a gente já ir acertando aqui e tal. Resolver o problema aqui, então, a decisão levou a cabo essa intervenção. Isso não foi feito. Foi feito coisas de polícia. Tanto que esses equipamentos foram resgatados na Politec. Quem é que estava periciando esses equipamentos? A título de quê e para quê? Aí, a outra pergunta que você fez. Em relação à observação de que não há assinatura de vereadores da oposição. Dentro do nosso regimento interno, precisa de apenas 9, que é o grito das minorias dos parlamentos brasileiros. Porém, ao ser lido em plenário, fica à disposição na mesa da presidência a assinatura da coleta dos outros 10, porque foram 15 assinaram. São 25 vereadores, dos outros 10. E eu já tenho notícias que alguns vão assinar. Né? Então, vai ficar à disposição amanhã, provavelmente vai ter assinatura de mais vereadores, sim. Porque também há interesse mais de 15? Eu acredito que vai ter vereadores da oposição também. Eu acredito porque há o interesse também em verificar essas questões. Eu disse a alguns que é necessário também, a CPI não é só o condão de apontar dedo, é dar solução. Da gente trazer dados e discutir sobre dados, não sobre fake, sobre essas coisas. Vamos discutir sobre dados concretos. A CPI só investiga, né? Só investiga. O relatório final é encaminhado para os órgãos de controle. Ministério Público. Exatamente. E aí é bom que eles participem para ver de perto, junto com a gente, o que é a saúde pública do Estado de Mato Grosso. Os hospitais do interior que não funcionam. O que não funciona em Cuiabá, sim, também. E como vamos ajudar isso? Como vamos ajudar?
Beleza. Olha só, esse é um assunto que vai perdurar porque a gente, após o intervalo comercial, vai voltar a falar sobre essa CPI que está chegando aí, a intervenção propriamente. Tem uma outra intervenção que pode estar chegando aí nos próximos dias também. Enfim, o Opinião dá um tempo e volta já já com o Luiz Cláudio aqui. O Opinião está de volta aqui ao vivo com o Luiz Cláudio, vereador por Cuiabá, que está falando aqui. Você vai falar aqui sobre, no primeiro bloco a gente falou sobre a questão da CPI, a intervenção na saúde pública, e vamos falar mais ainda. Eu quero antes, porém, chamar aqui o Gazeta Digital, www.gazetadigital.com.br. Lorenberg, sabe que hoje estaríamos comemorando, sabe o quê? Aniversário de Dante de Oliveira. Olha, considerado aí um grande ícone da política mato-grossense e também no cenário nacional, o ex-governador Dante de Oliveira, Dante Martins de Oliveira, completaria 71 anos nesta segunda-feira, dia 6 de fevereiro. O político morreu em 2006 após sofrer uma infecção generalizada. Ele deixou familiares e a esposa, a ex-prefeita de Chapada dos Guimarães, Thelma de Oliveira, do PSDB. Com enorme e importante trabalho ligado aí na vida pública, Dante de Oliveira ficou nacionalmente conhecido pela autoria de uma emenda constitucional que levou seu nome propondo o restabelecimento das eleições diretas para presidente da República no momento que resultou na campanha das diretas já. Antes disso, foi prefeito de Cuiabá por 3 mandatos, deputado federal, também estadual e ministro da Reforma e do Desenvolvimento Agrário do Brasil no governo José Sarney. Outro destaque também aí, eleito para seu 4º mandato na presidência da Assembleia Legislativa de Mato Grosso, o deputado Eduardo Botelho do União Brasil voltou a se queixar do voto não que sua chapa recebeu na eleição da mesa diretora da AL, Assembleia Legislativa, para o biênio 2023-2024. Segundo o parlamentar, todos os seus colegas aprovaram a chapa. Botelho não gostou de um deles ter voltado atrás e disse que político, abre aspas, tem que ser pessoa de palavra, fecha aspas. A chapa Assembleia Unida por Mato Grosso, que tem Eduardo Botelho como presidente e Max Russi como primeiro secretário, recebeu 23 votos favoráveis e 1 contrário. Em seu discurso, Botelho agradeceu os votos e ainda disse, abre aspas, eu considero unanimidade. Acho que essa pessoa que votou não errou, fecha aspas. Em entrevista ao programa Tribuna da Rádio Vila Real, na manhã desta segunda-feira, dia 6, o presidente da Casa de Leis criticou o autor do voto não, que ainda não se revelou, por considerar que, aspas, todos foram consultados, todos disseram que era o melhor, fecha aspas. Gazeta Digital, www.gazetadigital.com.br. R$1 milhão, Lorenberg. Quem foi esse sujeitinho que entrou na lista negra do Botelho? Eu tenho um palpite aqui, não sei se eu falo, mas eu vou deixar a pergunta para você. É bom não falar. É bom não falar, né? Mas assim, o fato é que ali houve segundo o Botelho, um combinado que não foi cumprido tal como deveria ser. Barba, cabelo e bigode. Todos, né? Todos, 24. Mas aí, no meio do caminho, havia uma dúvida no meio do caminho, e até agora a gente não sabe
sabe, né? Mas, enfim, você sabe quem que é? Você pode falar quem que Nós foi? temos palpites, né? É. Mas eu prefiro não falar, viu, Paulo? Eu prefiro ficar calado e esperar. Mas, Paulo, o Eduardo Botelho foi reeleito presidente da Assembleia Legislativa, ele sabe muitíssimo bem que o parlamentar é livre para votar em quem quiser. Ainda que tenha uma chapa, só uma chapa, o parlamentar pode votar a favor da chapa ou não. É um direito que ele tem, é um direito que cabe a ele parlamentar. Então não tem nada, o Eduardo Botelho não tem nada de fazer crítica quem votou contrário à chapa. Até porque, se você faz críticas a um voto de um parlamentar, numa eleição para a mesa diretora, você está querendo coibi-lo de se manifestar. E ele foi o gesto que esse parlamentar teve, o gesto dele deve ser respeitada por todo o plenário, por toda a Assembleia Legislativa. Concordo com você, mas eu acho que se há um acordo prévio, se é acordo, tem que ser prévio. Um acordo ali, se a gente conversou, o combinado, né, não sai caro. Então, direito de criticar, tudo bem, porque não tem direito de fazer represália, de fazer perseguição e tal, mas ele ficou chateado. Poxa, fio de bigode, nego, conversamos lá, agora você vem aí com essa moagem, sem graceza aí de votar contra aí, entendeu? Eu acho que ele está mais ou menos nesse sentido assim, né? De que, poxa, conversamos lá, quer dizer, ele já fica até atento. Se ele souber quem é, eu acho que sabe, ele vai, no decorrer da legislatura, ele vai pensar 2 vezes antes de fazer acordo com o senhor, viu? Se eu pisou na bola comigo, seu traíra. Bom, estamos de volta aqui então com a entrevista com o Luiz Cláudio, vereador do PP por Cuiabá. E eu vou pedir para o Lorenberg Alves abrir o bloco de perguntas. Vereador, o senhor é membro titular da Comissão de Defesa do Consumidor e do Contribuinte e suplente da Comissão de Regularização Fundiária. Qual das 2 comissões, com todo o seu conhecimento, o senhor fica mais à vontade? Ainda que seja só suplente na regularização fundiária. E uma segunda questão, vereador, atrelado a essa, a gratificação de 35% do salário, que dá mais ou menos um pouco mais de R$ 6.600 para cada parlamentar pelo seu desempenho na comissão de titular. O senhor acha que a Câmara fez bem em aprovar essa gratificação ou não? Como que o contribuinte, como o eleitor, vê essa atitude da Câmara? Bom, primeiro, eu me sinto muito à vontade de participar da Comissão do Consumidor, porque trata de... A relação de consumo hoje, ela é diária, né? De todas as pessoas têm relação de consumo, e a gente precisa ficar bem atento a essas nuances do consumidor. Então, eu gosto muito, como a sua pergunta foi nesse sentido, dessa questão dos direitos do consumidor. Em relação a esse benefício, foi concedido em dezembro, né? Porque um benefício dentro de um legislativo, ele só pode fazer parte do exercício posterior, quando ele é aprovado em dezembro, para valer para janeiro. Eu não estava presente nessa discussão, nessa votação. Estou chegando na casa agora já em fevereiro, e discutir, porque nem ouvi a sociedade sobre isso, porque, na verdade, eu estou vereador por 2 dias, né? Ainda não consegui ainda, e vou falar com a base de sustentação, que trouxe o nosso nome para o 7º lugar de vereador mais votado da capital da última eleição. Vou ouvir os companheiros que estão me cobrando, inclusive, né? Eu era secretário semana passada, eu sou vereador, e quero discutir essa minha posição, essa mudança. Aí eu vou ter a minha formação de convicção. Eu gostaria, Paulo, de reforçar a tese que o professor Lemberg me perguntou na questão anterior, que o objeto, né, que é voltando à CPI da intervenção, o objeto é os excessos, dentro desses excessos, os subtítulos, e um que me chama a atenção é a lei de abuso de autoridade,
Porque a lei de abuso de autoridade, ela diz no artigo 23 que inovar artificiosamente no curso da diligência, de investigação ou de processo, o estado de lugar, de coisa ou de pessoa, com o fim de eximir-se da responsabilidade ou de responsabilizar criminalmente alguém ou agravar-lhe a responsabilidade. Isso uma pena de detenção de 1 a 4 anos. E multa. Incorre, parágrafo único, na mesma pena quem pratica a conduta no intuito de omitir, aí eu vou chegar onde eu quero, omitir dados ou informações ou divulgar dados ou informações incompletos para desviar o curso da investigação, da diligência ou do processo. Foi o que o gabinete fez. Ao jogar para a sociedade que a prefeitura devia 390 milhões, depois foi desmentido isso num processo, incorre exatamente nesses artigos do abuso da autoridade. Isso é um subtítulo da nossa CPI, da nossa comissão parlamentar. Só para eu queria deixar claro isso. Mas assim, eu vou problematizar então essa informação que você passou aqui. Se o cara não está nomeado como secretário, ele é o secretário, por via de todos os efeitos, ele é o secretário, por força da Justiça. Ele não tem a prerrogativa de fazer tudo que quiser fazer. Se fizer alguma coisa fora da linha, ele é responsabilizado até judicialmente, né? Mas se ele é secretário, ele pode fazer o trabalho de um secretário. Sim, mas jamais divulgar dados incompletos ou errados. Foi o que foi feito. Isso ele não podia ter feito. Luiz Cláudio, essa CPI que vem aí, eu vou perguntar porque perguntar não ofende. Ela não pode virar uma cortina de fumaça? Eu fico muito preocupado com isso pelo seguinte, e eu não estou afirmando, estou perguntando. Eu quero colocar à mesa para a gente debater sobre o assunto. Não pode virar uma cortina de fumaça diante de toda a problemática que nós estamos vivendo na nossa saúde? Porque ao passo que você queima energia com CPI, buscando isso, responsabilizar fulano, beltrano, ciclano, ao passo que se essas energias fossem direcionadas para trazer a solução para algumas coisas aí, até por iniciativa do parlamento, a gente não teria melhor resultado? Aí eu vou discordar de você, Paulo. Não, estou perguntando. Não, é justamente os 2 pontos que nós queremos atuar. Investigar, sim, e propor soluções, sim, paralelo a isso. Uhum. No curso da investigação apontado o problema, há solução. Porque nós não somos parlamentares de ficar jogando pedra. Eu acho que o parlamento brasileiro precisa ser um parlamento produtivo. A Câmara de Cuiabá precisa ser produtiva. Não basta, por exemplo, a oposição ficar, fulano, ciclano, está errado. Mas cadê a solução? O senhor tem a solução para isso? Porque imagine uma prefeitura com 22 mil servidores, que você não tem acesso e controle de 21 secretários. Então, erros vão ser cometidos e responsabilidades têm que ser dadas. Aí é o papel do parlamentar. Tem que apontar, tem que fiscalizar, mas tem que propor. A CPI, ela vai fazer os dois caminhos, Paulo e professor Lorenberg. Nós vamos apontar e nós vamos propor soluções e encaminhar para o prefeito. Olha, aqui está errado, acho que seria o melhor modelo de gestão, seria esse, que é bem visto em São Paulo, em Curitiba. Nós também vamos fazer esse trabalho paralelo ao processo de investigação. Por isso que no início da minha fala, eu falei, vamos desnudar isso, vamos trazer os dados, vamos trazer quem nós atendemos aqui, vamos trazer a responsabilização de todos os entes da federação e propor uma solução para a saúde. E a gente encontrar o caminho que o prefeito tem há 6 anos tentando buscar, inclusive com o maior hospital público do Centro-Oeste, que é o HMC, e dentro dele um pronto-socorro, que antigamente ficava todo mundo na fila lá, nos corredores, e hoje não tem mais isso. Quer dizer, isso também a gente não se discute essas melhoras. Então, tudo isso a CPI quer propor, que é uma CPI propositiva. Ótimo. Aliás, assim, eu passei dos últimos dias que eu estava lá na Vila Real, inclusive, eu falava várias vezes e continuo falando. Torcendo para que o prefeito Emanuel trouxesse à tona um plano robusto para a saúde,
para dar resposta. A melhor resposta é essa, né? O plano robusto de investimento na saúde. Ah, Paulo, não tem dinheiro, são 200 milhões, são 120 milhões por mês. Eu não sei, bicho. Eu sei que o plano, pelo menos, devia... Olha só, como evidente que não foi porque eu propus, que eu pedi. Mas o Manuel já sinalizou com algo muito positivo. Aliás, deveras positivo, né? Robusto, eu diria, que foi o concurso público que agora acabou de acontecer no domingo passado. Esse é uma resposta positiva, né? Agora a outra faltava ser, ó, tá aqui o dinheiro para comprar remédio, medicamento, aqui, ó, não sei quantos milhões aqui emprestado, sei lá de onde que foi, para comprar remédio também. E aí por aí vai, cada dia com a sua agonia, matando aí cada um dos seus problemas, né? E a CPI trazendo, inclusive se absorverem aí, os da oposição também absorverem a CPI, ótimo, mas desde que deixe a politicagem de lado para trazer soluções, resolver, se houve erro realmente que se puna, mas trazer também solução, proposituras, né, propostas para que haja, apontar caminho também, né, porque é só falar, ó, tem que comprar e cadê o dinheiro? Cadê o faz-me rir? Lorenberg, é uma curtinha para encerrar o bloco, senão vou ter que ir para o bloco comercial, senão você vai perguntar depois. Então vamos para o bloco. Você viu? Essa que ele vem aí é aquela que o Luiz Cláudio vai ficar até arrepiado, porque ela vai ser na canela. O Opinião dá um tempo para o intervalo comercial e volta já já com o vereador Luiz Cláudio ao vivo aqui, instante só. Eis que estamos de volta, você está assistindo ao programa Opinião na sua TV Pantanal, canal 22, dia 6 de fevereiro, daqui a pouquinho tem o carnaval, Lorenberg já comprou o abadá, já vai curtir. Comprei tudo. Abadá para passar o carnaval na cozinha. E no sofá na cozinha. Na sala, de vez em quando vai na sala. É, para dar uma variada também, né? É que nem eu, o carnaval para mim passa. Olha só, mandar um beijo para Berenice, que está acompanhando lá no PA 90, acompanhando o programa Opinião, lá, né? Um abraço para o Joaquim, que é noivo da Berenice, né? Que está enrolando esse casamento para sair, já faz, só que eu estou contando que uns 5 anos. Berenice e Joaquim aí, muito ao pessoal do PA 90, obrigado também. Para Ivani, aqui do Dom Aquino também, que mandou recado aqui no meu zap, que está assistindo ao programa Opinião. O recado agora é da Maxlog. Acompanhe. Olha, o meu recado é para você que está buscando um local para armazenar e estocar as suas mercadorias. Eu apresento a você a Maxlog, uma empresa que está no mercado há 10 anos e possui uma infraestrutura completa e segurança 24 horas. Atualmente, a Maxlog conta com 3 unidades em Cuiabá e uma unidade em Goiânia. Sua infraestrutura de galpões possui 167 mil metros quadrados de pátio e 55 mil metros quadrados de área coberta. A Maxlog tem como diferencial a oferecer aos seus clientes os seguintes serviços: monitoramento 24 horas por dia, portaria, serviços de carga, descarga para cargas batidas e paletizadas, sistema de pesagem de balança, banheiros e restaurante. A Maxlog também oferece serviços temporários de carga e descarga e ainda armazenamento. Agende a sua visita a Maxlog pelo 65 3611 6900. Maxlog, excelência em logística. Dado o recado, então, da Maxlog ali no Distrito Industrial. Professor Lorenberg Alves. Vereador, tem uma fala do prefeito Emanuel Pinheiro, publicado no RD News, no site RD News, no dia 1º de fevereiro, primeiro agora. Ele disse, e eu peguei um trecho e eu gostaria muito da reflexão do senhor. Entre aspas, Luiz Cláudio, com a experiência no executivo, vem reforçar os trabalhos. A missão é defender a gestão e fazer o contraponto aos fake news e de politicagem da oposição. Junto com o Renivaldo, vão fortalecer a base na Câmara, mostrando a verdade dos fatos e nos feitos de nossa gestão. Fecha aspas. E aí vem a minha pergunta, muito mais para uma reflexão, viu, vereador? Segundo a fala do prefeito, a função do senhor na Câmara é simplesmente defender a gestão. E aí eu pergunto,
ao senhor. Imaginemos que o senhor está lá para defender a gestão, mas tem vontades do contribuinte, vontades do eleitor, que nem sempre é a vontade do executivo. Qual dos dois caminhos o senhor tomará? A vontade do eleitor, a vontade do contribuinte ou a vontade da Prefeitura de Cuiabá? E por quê? Que sinuca de bico que você trouxe pro rapaz aqui, hein? Eu falei. Porque tem duas situações aí, é verdade, e está certíssimo. Porque você tem a sua base lá, que necessariamente não pode não ser a base que pensa igual ao prefeito, por exemplo, que elegeu, principalmente para isso, o Luiz Cláudio vai lá e luta por nós. E essa luta por eles pode não ser a mesma dos 3.001 votos que o senhor obteve em 2020. Tudo bem. Esse é o desafio. É o encontrar exatamente a vontade popular com a capacidade do município em atender essa vontade popular. Eu não voltei para a Câmara apenas para fazer a defesa institucional do Executivo. Também vou fazê-la, faço com muito prazer, porque acredito na gestão do prefeito e nos feitos alcançados nesses 6 anos e muito mais nesses 2 anos, que agora que vai ser colocado aí para a sociedade. Vários feitos, várias obras. O desafio é justamente encontrar essa linha tênue entre o pedido da população e a capacidade do município em atender essa população. Eu não tenho dúvida de que bem construído um projeto e bem amarrado com o executivo, a gente pode levar. Não vou ser um vereador apenas de tribuna, vamos fazer indicações, visitar bairros. Um vereador fazendo a sua vereança normal, né? Como deve ser, como foi, para honrar os 3.001 votos que foi concedido a nós na última eleição. Então, esse vai ser o grande desafio. Eu disse a Paulo aqui que ele ia fazer uma pergunta difícil para mim hoje, né? E essa pergunta é a pergunta da alma da gente. A partir da quinta-feira agora, que eu vou... Agora são todos os dias, vereadores, né? Que eu vou tomar pé da situação, vou reunir toda a base, vou ver as necessidades, mas eu posso trazer já alguns projetos que estão já na minha mira de atuação quanto vereador. Pesquisando o Brasil, eu gosto muito de pesquisar, nós encontramos em Curitiba uma lei que concede um benefício por 180 dias de redução do ITBI para reduzir esses contratos de gaveta e as pessoas poderem registrarem os seus imóveis em cartório. Não fazem isso porque é caro. Então, Curitiba propôs, através de um vereador, a redução em 180 dias, dando oportunidade para que esse contribuinte faça o seu recolhimento reduzidíssimo e possa ter o título da sua casa e dentro desse título ele possa financiar, vender e dizer que essa casa é sua. Então, e projetos assim, dessa natureza. Amanhã mesmo deve entrar em regime de urgência especial o Renda Solidária 3, que é um benefício a todos os catadores do nosso antigo lixão, que vai entrar em fechamento agora por conta da nova empresa no Pé da 90 que trata o lixo corretamente. E o lixão, o antigo lixão, aquele lugar insalubre vai ser fechado. Para ser fechado, essas pessoas, cerca de 300 pessoas, receberão um salário mínimo por mês por 24 meses, mais a formação em cooperativa, mais a possibilidade de trabalho na empresa nova que está gerindo o novo aterro sanitário e outros benefícios, capacitação inclusive. Então, esse é um trabalho também que, enquanto secretário, já vinha produzido no Comitê Interinstitucional, com o Ministério Público, com a OAB, com a Defensoria Pública e a própria Câmara de Vereadores. Então, várias ações o vereador Luiz Cláudio vai propor para a sociedade. Sim, nós seremos vereador 100% enquanto estivermos lá honrando os 3.000 votos que obtivemos. Olha, o Luiz Cláudio falava aqui da CPI antes, né? Nós falávamos aqui, o Cezinha assinou, Cezinha Nascimento, o Rogério Varanda, que acabou de chegar, chegou já com a caneta na mão. A Devaí Cabral, o Dídimo Vovô,
É Dídimo ou Didimo? Dídimo. Dídimo. Falei certo. Paulo Henrique, o Mário Nadaf, Lilo Pinheiro, Renivaldo Nascimento, Rodrigo de Sá. Rodrigo de Sá parece que é o novo... Não, é o Paulo Henrique que é o novo líder lá. O Paulo Henrique, né, que eu acabei te falando aqui, o Rodrigo de Sá, o Paulo Henrique não está aqui não. Não, está aqui. Não está? Ah, tá. Paulo Henrique está aqui. E quem mais aqui? Renivaldo, Rodrigo de Sá e o Sargento Vidal. Esses são os nomes que constam aqui desta lista, que eu acho que já deve estar maior, porque como disse aqui o vereador, tem gente ainda já ensaiando entrar, não é? Sim, sim. E a questão do... Você estava lá, Luiz Cláudio, na Secretaria de Governo. E a questão dos servidores que estão alegando, ora, não recebimento devido de seus direitos, dos seus benefícios, não é? O prêmio saúde, ou 13º, ou férias, alguma coisa nesse sentido assim. Tem muitos que estão alegando isso. Como é que está isso? E dizem que, inclusive, não encontra abertura sequer para dialogar na gestão do Emanuel. Essa abertura a gente sempre foi dado, né? Depois que o Gabinete de Intervenção deixou, por força da decisão do STJ, a secretaria, o secretário atual, Guilherme Salomão, e o secretário Éder de Administração e Finanças lá da secretaria, eles precisavam desses 10 dias para reorganizar a casa. Estava tudo desorganizado. E eles vão agora, a partir já da atuação, da volta da Câmara Municipal, da volta da atuação, ninguém vai deixar direitos para fora daquilo que é sagrado do servidor e que é obedecido pela gestão do prefeito Emanuel Pires há 6 anos. O salário nunca atrasou. O Prêmio Saúde foi pago. Foi feita, inclusive, uma legislação para regulamentar, porque 2.000 pessoas na Secretaria de Saúde lá atrás não recebiam Prêmio Saúde. E aí foi feita uma legislação proposta pelo Executivo à época, estendendo o seguinte: ou é para todos ou não é para ninguém. Então foi estendido para todos. Prêmio Saúde da agente comunitário de saúde era R$ 70. Passou-se para 400. Porém, o servidor tem que comprovar que executou o serviço. Por isso, é um prêmio, uma premiação pelo serviço executado. Antes, esse prêmio saúde não era concedido para quem tirava férias. Isso sacrificava o servidor que não podia tirar férias porque deixava de receber o prêmio saúde. E isso foi retirado na lei. Grávidas foi retirado na lei. A mulher não podia engravidar, que perdia o prêmio de saúde. Se engravidasse, recebia só o salário base. Então, a nossa gestão foi sempre pró-servidor, né? Dificuldades estão passando, mas já acredito agora, fevereiro, março, vai ser tudo equacionado, Paulo Lemberg. Eu creio muito nisso. Estamos com um alinhamento muito forte em Brasília, né? Levando as informações do que está acontecendo em Cuiabá, pedindo ao ministro da Saúde, ministro de várias ações, de várias áreas, inclusive nós estamos muito alinhados com o ministro Fávaro em Brasília, com o próprio Nery Geller, né? O Emanuelzinho fazendo um trabalho excelente, né? Tá vendo se traz o presidente agora, aniversário, né? Vice-líder do Congresso Nacional, para ver se traz o presidente do Brasil aqui no aniversário de Cuiabá, em abril, 8 de abril. Então, tudo isso está sendo feito, inclusive na busca de recursos para a gente sanar. E isso é importante dizer, que o próprio Tribunal de Contas, em decisão colegiada, disse o seguinte: a Prefeitura de Cuiabá tem até dezembro de 2024 para equacionar toda a sua dívida na Secretaria de Saúde, né? Mas, claro, dentro de uma perspectiva, qual que é a primeira... Se há alguém que não recebeu o prêmio, se há alguém que ainda falta receber sua rescisão, qual que é a primeira atuação quando o recurso chegar na capital, que está previsto agora para fevereiro e março? Pessoas. A gente tem que cuidar primeiro de pessoas. E aí, consequentemente, isso embute também médico, embute também medicamentos e insumos. Mas isso é uma pauta para o doutor Guilherme Salomão, médico lá, secretário de Saúde. Salomão, eu convidei já 628 vezes para você vir aqui
novo secretário de Saúde, para falar com a gente. Eu sei que tinha que dar um tempinho para começar a enxergar as coisas. Já passou esse tempinho, já enxergou demais. Eu queria muito que você viesse aqui, estou mandando mensagem aí, às vezes você me atende, eu sei que às vezes não pode atender, mas o convite está feito, vem aqui para a gente prosear aqui, a mais a miúde sobre tudo isso que está ocorrendo na saúde do município e tal. Eu sei que existe boa vontade aí dessa equipe que está aí no comando da saúde agora, não que não tivesse havido lá atrás com a Suelen, mas eu sei que está começando a acertar esse negócio do concurso. Fala do concurso, por exemplo, essas pessoas que fizeram, quando vai ser o chamamento. Tem muita coisa boa para falar aqui. Eu queria muito que o senhor aceitasse, Guilherme Salomão, o convite para vir aqui ao programa Opinião. Lorenberg, vou pedir para você fazer a última pergunta aqui ao caríssimo Luiz Cláudio, porque ele, rapaz, ele ficou aqui me exucrinando, falou assim, Paulo, você sair mais cedo e tal. E aí eu combinei com ele que eu soltaria ele às 8h25, ou seja, são 8h23, eu tenho aí uma pergunta rapidinha para ele fazer as considerações finais aqui. Vereador, na Secretaria de Governo, o senhor tinha duas grandes funções ou missões: o fortalecimento das relações institucionais com os outros poderes, em especial com a Câmara, e uma outra função que também não é pequena, é grande, para acompanhar, monitorar e cobrar as demais secretarias no cumprimento da pauta do governo Manuel Pinheiro. Qual é o balanço que o senhor faz dessas duas funções? Elas foram realmente cumpridas ou faltou uma parte para ser cumprida? É um balanço de 1 minuto aí, tá no seu... No serviço público sempre vai faltar alguma coisa para ser cumprida, mas eu acredito que nós cumprimos a missão com muita garra e atendendo esses dois lados, né? A missão de estar junto aos secretários para o cumprimento das metas estabelecidas pelo prefeito e junto aos vereadores para a aprovação dos projetos do Executivo e fazer a defesa institucional. Eu quero agradecer Paulo e Lorenberg por esse espaço e quero dizer aqui uma coisa muito engraçada que acontece desde quando eu era vereador em 2017. Acho que nunca externei isso, mas vou externar isso aqui de público. Vocês sabiam que o maior orgulho de Renivaldo Nascimento é ser confundido com a minha pessoa? Vou perguntar isso para ele ao vivo aqui. Ao vivo, estou falando ao vivo aqui para ele. Porque vários repórteres, desde 2017, falaram assim, vereador Renivaldo, era eu. Vereador Luiz Cláudio, era ele. Então, assim, toda vez que eu falo, olha, Renivaldo, estão confundindo muito a gente, o sorriso dele vem aqui, ó, na orelha, né? Porque aí ele acha que ele fica bonito, né? Ele acha que ele fica bonito. Eu não sabia, Renivaldo, logo você, rapaz do céu. Esse é meu amigo Renivaldo, um grande abraço para você. Grande Renivaldo, já veio aqui várias vezes, esse é um do nosso chapa aqui. Está sempre aqui. Está sempre aqui, trazendo informação diretamente da fonte. Eu queria deixar um abraço ao telespectador, desculpe as brincadeiras, professor Lorenberg, Paulo, sempre à disposição da Sociedade de Cuiabá. Muito obrigado. Legal, então tá, espera só ele fechar aqui, vai fechar aqui em mim, aí isto, agora você pode sair. O caríssimo Luiz Cláudio conosco aqui, né, bom trabalho lá, viu Luiz Cláudio, porque a sua base certamente espera isso também, de bons projetos como esses que você apontou aqui, e que a gente possa ter notícias boas aí, não só da sua atuação lá em relação ao seu mandato, como também na defesa aí dos trabalhos bons da Prefeitura de Cuiabá. Ô, Lorenberg, olha, o Gazeta Digital tem algumas notícias aí, rapaz, estou olhando aqui, olha, tem falando do Carnaval, que após essa pausa que houve aí por conta da pandemia, vem festa aqui em Cuiabá, em vários locais, não é? Tem também essa notícia que nós demos aqui da questão da CPI, do Luiz Cláudio. Tem assunto também da área de segurança pública e por aí vai. Gazeta Digital, www.gazetadigital.com.br. Lorenberg, hoje o Dante Glorioso faria 71 anos, né? Se nós, mato-grossenses e brasileiros, tivéssemos mais 3 Dantes espalhados pelo Brasil. 4 Dantes aí, um em cada canto assim. Você acha que estaríamos melhor hoje do ponto de vista do cenário político? Vamos falar 1 minuto e meio para encerrar o programa. Se nós levarmos em consideração, Paulo e amigo telespectador, o cenário vivido pelo ex-governador Dante de Oliveira e o cenário vivido hoje, se nós levarmos em consideração isso, provavelmente nós estaríamos numa situação um pouco melhor.
Porque o Dante de Oliveira, amigos, e eu acompanhei uma parte da sua carreira política, e eu posso dizer isso com tranquilidade, o Dante de Oliveira, o político Dante de Oliveira tinha uma característica que é muito raro você encontrar com um político hoje. Ele sabia ouvir cada uma das pessoas. E ele ouvia com todo o cuidado do mundo, ainda que ele não viesse a fazer aquilo que você falasse, mas ele ouvia. E tinha outra característica fantástica no ex-governador. Se nós tivéssemos um grupo, em qualquer lugar, de 8, 9 pessoas, ele começava a cumprimentar primeiro aquela pessoa que não tinha cargo nenhum. É verdade, eu lembro disso, era uma característica dele, Dante, verdade. Olha, gente, eu queria continuar falando aqui mais sobre Dante, que eu gosto muito, mas não tem tempo mais. Até amanhã. Até amanhã. Amanhã com Dilmar Dal Bosco, deputado estadual, líder do governo na Assembleia Legislativa. Às 7h30 da noite, Dilmar Dal Bosco aqui no Opinião. Até lá, fica bem, fica com Deus também.